Eu sei que muitas pessoas têm um conhecimento do que é a graça de Deus. As pessoas que eu vejo falando sobre isso não têm a compreensão completa do que é a graça, a obra redentora de Cristo. O que de fato é a graça? Qual o propósito da graça? Qual o foco da graça? É através do conhecimento que nós somos libertos, é através do conhecimento que nós somos curados também, e é através do conhecimento nós podemos alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. A graça de Deus é o favor imerecido de Deus. É o próprio Cristo, é a pessoa de Cristo, né? Diz lá em João 1,17 que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio pessoalmente em Jesus Cristo. Graça de Deus não é uma doutrina, é a própria pessoa de Cristo. E Jesus, ele cumpriu a lei de Moisés, ele iniciou uma nova aliança, que é essa nova aliança da graça. E nessa nova aliança não é sobre nós, é sobre Cristo. Não é sobre a nossa fidelidade, é sobre a fidelidade de Cristo. Não é sobre a nossa obediência, sobre a obediência de Cristo. Não é sobre a nossa bondade, é sobre a bondade de Deus. Não é sobre os nossos méritos, é sobre os méritos de Cristo. Não é sobre a nossa própria justiça, sobre a justiça de Deus que justifica todo aquele que crê em Cristo. Não é sobre a nossa insuficiência, sobre a suficiência de Cristo. Não é o que nós fazemos, mas é o que Cristo fez. Inclusive, uma pessoa me questionou, será que eu estou agradando a Deus? Aí eu disse para ela, na verdade você está fazendo a pergunta errada. A pergunta certa é você fazer, será que Deus se agrada de Cristo? Com certeza, né? E se Deus se agrada de Cristo por você estar em Cristo, Deus se agrada de você também. Isso daí até diz em Efésios 1,6. Por causa das riquezas da sua graça, Deus nos fez agradáveis a si no amado. O foco da graça sempre vai ser a pessoa de Cristo. Acho que muitas pessoas confundem a gente como centro, eu como centro. Mas o centro da graça, o foco da graça é a pessoa de Cristo, da obra redentora que ele fez. E essa obra redentora, ela teve um foco, um propósito. A gente, quando fala a graça, a gente só fica estudando o Novo Testamento, mas desde o Velho Testamento já havia flashes daquilo que seria a graça. Deus já estava mostrando através da sua palavra o que viria a ser a graça e qual seria o foco da obra redentora de Jesus, que era resgatar o homem do pecado, tirar essa vida carnal, daquilo que nós já estávamos condenados, tirando isso de nós para nos trazer a vida eterna, trazer a salvação. Então, quando nós falamos de obra redentora, é explicando que Jesus ele veio para tirar a humanidade carnal de nós, para nos dar uma nova carne, uma nova vida, uma nova chance. Essa humanidade que já começou desde o início, desde o princípio. Uma queda de Adão, né, com um pecado de Adão lá no Éden, inicia. Porque foi passado isso de geração em geração. Então, a nossa humanidade pecaminosa, ela vem desde Adão. Só que aí o Senhor, através da sua palavra, veio revelando, desde o Velho Testamento, que ele iria enviar um Salvador que iria tirar de nós essa humanidade pecaminosa, esse desejo para o pecado e nos dar uma nova vida. E essa é a obra redentora. É mostrar o sacrifício que foi feito por meio de Cristo para tirar de nós essa humanidade pecaminosa. No Antigo Testamento, a primeira menção e a última foi usada a palavra ratá. Né? A primeira menção foi em Gênesis 4, 6 e 7, quando Deus aconselhou a Caim a não pecar. Aí nós temos o problema, mas em Zacarias 12, 10 e 13, 1, que apresenta Jesus como aquele que foi transpassado, né? Enfim, porque Jesus foi transpassado por uma lança, que ele vai abrir uma fonte aberta, ou seja, falando da presença do Espírito Santo em nós. Ele vai remover o pecado, falando exatamente isso da redenção, e vai também remover as impurezas, ou seja, vai perdoar todos os pecados, vai apagar tudo, através do seu sangue que foi derramado na cruz. Existem algumas passagens que mostram e revelam justamente sobre isso, de como isso seria feito. E a maior parte delas é Paulo que escreve. Uma delas é muito forte, que eu amo muito, que está lá em Romanos, no capítulo 6, inclusive eu vou ler agora. Além de muitas outras, mas eu vou ler 3 aqui que a gente separou, que é Romanos 6, do 6 ao 14, Hebreus 9, 26 e Colossenses 2, 11. Eu vou ler primeiro Romanos 6, do 6 ao 14, que diz bem assim a palavra do Senhor. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravo. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Olha que forte. Quando nós somos crucificados com Cristo, a nossa humanidade pecaminosa é exterminada. O foco da obra redentora de Jesus é exterminar na cruz
a minha e a tua humanidade pecaminosa. Desde que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre ele. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Olha que tremendo. Confirmando que a morte, né, o sacrifício de Cristo vem para aniquilar, para destruir, para nos libertar dessa humanidade pecaminosa. Considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça. Isso é tremendo. E aí, Paulo, lá em Hebreus 9:26 diz: mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Vou repetir: para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E para finalizar, é Colossenses 2:11. Esse texto também é maravilhoso. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Isso é muito poderoso, né? Muito forte. É porque muitas pessoas ainda falam: eu ainda sou dominado pelo poder do pecado. Não, meu filho. Quando você entrega a sua vida para Cristo, quando você vive a obra da redenção, quando você vive a graça em você, você não pode mais viver sob o domínio do pecado, porque o pecado já foi retirado, exterminado. Deus já lidou com isso. Então você já passou por uma limpeza. Já foi removido o domínio da tua natureza humana. Então não tem como mais nós, diante de Deus, dizer: não, Senhor, eu não consigo. A minha carne me força a fazer isso. Não, você hoje, através da graça, tem a capacidade e o poder para se libertar desse domínio. Esses três trechos são realmente poderosos. Hebreus 9:26 diz, por exemplo, que a natureza do pecado, né, que é hamartia no grego, foi aniquilada. Colossenses 2:11 diz que a natureza do pecado foi removida com uma cirurgia espiritual. Mas aí as pessoas falam: mas eu ainda sinto vontade de pecar, como é que fica isso, né? Então foi removida a fonte do pecado. Nós ainda temos a carne, que é uma disposição mental e emocional para cometermos pecado. É como um passeio de barco. Você fez um passeio de barco ou navio, mas aí você desembarcou, você já pisou em terra firme, mas você ainda sente aquela sensação de tontura, de enjoo, como se ainda estivesse lá. É assim que funciona. Nós já fomos libertos do pecado, já desembarcamos do pecado, ele não pertence mais a nós, mas ainda temos algumas sensações. Mas tem que pensar isso: eu já estou liberto desse pecado, esse pecado já não me pertence mais, eu não sou isso. Vou abrir também Romanos 8:3 e 4, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você agora está em Cristo. Você está andando, caminhando, vivendo no Espírito. Você já está totalmente liberto, até do diabo, né? Porque diz aqui em Colossenses 2:15, né? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, qual que é a real situação do cristão? A natureza do pecado foi totalmente aniquilada, crucificada. O diabo foi totalmente derrotado, envergonhado e desarmado. E quanto ao Espírito, ele está fluindo, nos governando, jorrando rios de água viva no nosso ventre, nos guiando em toda a verdade, nos envolvendo, nos dominando para reinarmos em vida contra toda oposição. Já recebemos toda a vitória. Você está totalmente livre para andar em santidade, livre do pecado, blindado contra as investidas do inimigo, pois Jesus já venceu tudo que poderia nos atrapalhar por meio do seu sacrifício na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.